Então, professores, atentos, vamos começar a chamada, tá? Quero convidar o professor Daniel, de História. Olá, Paulo. Tudo bem, meu amigo? Professor, tudo bem? Como você está? Melhor agora te vendo, meu querido. Isso. Poxa, que satisfação. Amém. Você tá me ouvindo legal, Paulo? Tô sim, imagem, som, tudo perfeito. A Tô, live é sim. tô bonito? Tá bonito, como sempre. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui juntamente com você e com toda a equipe da Escola Menino Jesus, a nossa direção, Alfredo, a tia Vaninha, as nossas coordenadoras, a Francine, principalmente a Francine porque estamos a nível de médio aqui, e a todos os nossos alunos e espectadores que estão aqui, sabe, esperando alguns aconselhamentos, algumas orientações nossas. Primeiramente, Paulo, história é um conteúdo muito amplo. Eu sei que a biologia também, mas a pergunta é, cara, o que que a gente deve estudar? Qual o tema que eu devo focar? O que que eu devo, sabe, dar mais atenção diante de tanta amplitude que existe no contexto histórico, como também na sua área e várias outras áreas também do conhecimento? Bom, primeiramente precisamos gravar algo que existe na mentalidade das pessoas e é algo totalmente errado, que é decorar datas, decorar eventos. Calma aí, existe uma diferença entre decorar e aprender. Quando você decora, você tem uma facilidade muito grande de perder pela facilidade que você teve também de assimilar. Quando você aprende, você compreende. E esse é o X da questão. Agora, professor Daniel, como que eu vou interligar coisas, como que eu vou aprender coisas dentro da história diante dessa multiplicidade de conteúdo? Minha dica, interligue, sabe, temas. Uma coisa existe devido à outra. Você aprende as letras, aprende as sílabas, depois você aprende a escrever as palavras. Então, dentro da história também, você vai interligando pontos, eventos, temas, e esses vão se tornando em degraus para a chegada de outros. Bom, primeira coisa que eu deixo como dica: estudem história do Brasil. Mas, professor, eu vou estudar o que de história do Brasil? Quando a gente vai fazer um vestibular, quando a gente vai fazer um Enem, qualquer outro processo, prova, a gente tem como costume observar as provas anteriores, das edições anteriores. E no Enem nós observamos que, com certeza, caem questões sobre história do Brasil. E quais questões nós devemos focar? Primeiro, eu dou a dica: Brasil colonial. Quando a gente estuda o Brasil colonial, a gente estuda vários episódios, eu não vou citar aqui todos, mas eu diria o primeiro contato dos nativos com os portugueses é um tema muito pertinente. Por que que é pertinente? Principalmente sobre a tribo Tupi, que fez o primeiro contato com os portugueses, um assunto que eu deixo como dica. Outro que é muito importante, o ciclo do ouro, na minha visão, é um dos assuntos também muito importante, que vale a pena. Quem está com a caneta na mão, vamos anotando. Estamos cheios de alunos e ex-alunos aí dando uma audiência. Isso nos agrada muito, isso nos alegra. E temos também um assunto que é carro-chefe do Brasil, que é a escravidão. E eu destacaria muito a escravidão, o papel do negro no Brasil, na construção da identidade, da cultura, enfim, para o Brasil, principalmente devido a alguns episódios recentes. Se eu não me engano, é George Floyd, aquele homem negro americano que naquele episódio, aquele policial, blá, blá, blá. Então, é um assunto que, na minha visão, fazendo um link com toda uma construção, porque aquilo não aconteceu simplesmente aconteceu. Aquilo aconteceu porque é uma construção histórica. Aquilo ali faz parte de um pensamento, de uma mentalidade. Para nós é uma ignorância, mas para o indivíduo que comete tais atos, aquilo ali é uma coisa muito comum. Então, eu deixaria a dica: estudem a história do negro, da escravidão no Brasil. É um assunto muito importante sobre o Brasil colonial. Outro fator que eu também deixo como dica é o segundo reinado. Estudar sobre Dom Pedro II, sobre os episódios que se sucederam durante seu governo, até a proclamação da República e a entrada de Deodoro como presidente do Brasil republicano. É uma dica que eu deixo. Se você quiser, Paulo, fazer pergunta, pode fazer. Você está com a cara aí de que quer perguntar alguma coisa. Por que Vou fazer uma que... outra live, só respondendo as perguntas, senão não vai dar tempo. Meu Deus do céu. Por que que eu dou a dica de Dom Pedro II, Brasil Imperial? Também tem ali a questão das leis abolicionistas. Você interligar as leis abolicionistas com os movimentos de reconhecimento do negro, do papel do negro, da importância do negro.
Porque o negro é alguém como eu e você. Não existe isso. Eu parto até de um princípio cristão, todos são iguais. Não existe essa diferenciação, mas há sim, né, lamentavelmente, esse tipo de pensamento no mundo odierno, ou seja, no mundo moderno. Muita gente ainda pensa assim. E também os episódios que se sucederam durante a República Velha. São assuntos que costumeiramente cai no Enem, cai em processos seletivos. Eu deixaria essa dica também até a proclamação da República em 1889. Eu acho um assunto e deixo aqui também como uma dica. Pode observar que eu estou deixando alguns assuntos aleatórios, assim, mas são assuntos chaves. Outros assuntos são importantes, mas são consequências desses, sabe? São assuntos que vieram, enfim. E prosseguindo ainda com algumas dicas que eu daria até, daqui a pouco eu vou pegar um gancho no assunto que você tocou de epidemiologia, conseguir falar essa palavra com muita precisão, e principalmente nessa nossa era. Por que eu estou aproveitando o coronavírus, esse momento de isolamento, de quarentena em alguns países, enfim, por que isso? Porque, cara, isso é história. A gente está vivendo algo que era inimaginável. A gente está vivendo algo que ninguém pensava que... Pô, eu estudei peste negra, gripe suína, que é a mais recente, não foi tão... Mas, enfim, outros episódios nós estamos vivenciando. Então, nós vamos dizer para as gerações futuras que estamos contando história. Pode falar, professor. E a nossa live será exatamente sobre isso. A história Amigo, das pandemias no Brasil. você é sagaz, você é sagaz, você é sagaz. E nessa questão do coronavírus, que muita gente enxerga apenas o lado do vírus, só que existe o lado social também, estrutural, a questão de desemprego, de trabalhadores aí, de empregadores. Está um caos, a gente sabe que a economia está abalada com isso. Então, uma dica que eu dou, Vargas. Vargas, ele, durante o seu governo, você vai estudar as 3 fases do governo de Vargas, provisório, constitucional, Estado Novo, mas a visão dele para a classe trabalhadora. Grandes benefícios que existem hoje para os trabalhadores, principalmente a CLT, Consolidação de Leis do Trabalho, do Trabalhista, elas são oriundas de Vargas. O feriado 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, então são tudo oriundos, né, do governo de Vargas. E é basicamente impossível você passar pela história do Brasil sem falar sobre Vargas. Eu costumo sempre falar para os alunos, eu estou com pressa, mas eu estou sendo bem extenso, que se você perguntar aos seus avós, bisavós, quem foi Vargas, cara, eles vão endeusar o cara, vão colocar o cara num patamar super elevado. Enfim. E também indicaria estudar a história geral. É óbvio, a história geral não tem como você ignorar, principalmente a pré-história, você analisar os primeiros passos da humanidade. Quando a gente fala sobre isso, a gente também valoriza o africano, porque, segundo a visão evolucionista, o ser humano começou na África. Adão e Eva, eles eram africanos. Naquela questão ainda de continente, um único bloco, Pangeia, aquela coisa toda. Então, tudo naquela localidade ali. Então, é um assunto interessante. Se cair, meu querido, um tema do Enem sobre isso, sobre o negro, sobre a África, sobre escravidão, cara, vocês têm uma dica maravilhosa. Francine, um beijão. A nossa coordenadora aí, nós chamamos. Então, é uma dica que eu dou. Pode falar, Paulo. Não, pois eu lá no início, aproveitando a sua fala rapidamente, peço desculpas porque eu não parabenizei a equipe escolar, principalmente a Francine, a nossa coordenadora do ensino médio, que, nossa, sem ela muitas coisas não seriam possíveis. Ela realmente é uma base para que tudo isso esteja acontecendo, né? A gente tem a Débora, coordenadora do Fundamental 2, mas Francine, que é a nossa. Francine, beijo. Sem você, nada disso também estaria acontecendo. Paulo, se não, que isso, se estivéssemos pessoalmente, eu diria, ou por que não agora, Francine está derramando uma lágrima. Ela está chorando. Várias. Essa é a nossa coordenadora, essa é a Francine. E indicaria também sobre questões de direitos, de busca por melhorias. Ela está aí, ó, beijos, orgulho, ela é maravilhosa. O iluminismo, a Revolução Francesa, é tudo desencadeado. Iluminismo, Revolução Francesa, independência das 13 colônias, independência das Américas, independência do Brasil. Se nós temos direitos é porque o iluminismo surgiu, mudou o pensamento, porque nenhuma mudança surte efeito se não mudar o pensamento.
Existe, Paulo, uma palavra grega para mudança de pensamento utilizada muito dentro da visão cristã teológica, que é metanoia. O indivíduo ele pode mudar, mas se ele não mudar aqui, ele não muda por completo. Metanoia é mudança de pensamento. Então, Perfeito. é maravilhoso, porque a sociedade europeia vivia sob uma opressão muito grande. Só um adendozinho, uma opressão muito grande mesmo. E um exemplo, a nível de França, de 3 a 5% você vai encontrar uma variação, 3, 4, 5, dominavam o resto, 97 a 95% da população, caramba. Agora, como que essa multidão inteira se permitia ser dominada, subjugada? Simples, porque não sabia o poder que possuía. Quando o iluminismo veio, abriu a mente, mostrou a eles o poder que eles possuíam, a autoridade. Eu costumo dizer que um elefante tem medo de um rato porque não sabe a força e o peso que tem. Então, o É, povo também tem um poder e uma força muito grande. Então, são algumas dicas que eu deixo aí. E, claro, já na era contemporânea, cara, Napoleão, como eu havia falado, outra coisa também, Revolução Francesa, tecnologia, pega. Se cair, queridos, se cair questões de tecnologia, joga uma base histórica. Porque a gente, Paulo, está dando uma dica aqui, mas não é uma dica só na minha área e na sua área, não. Cara, dentro de uma redação do Enem tem que ter uma fundamentação. Imagina uma fundamentação biológica, histórica, sociológica, filosófica. O isso cara vale vai de... ponto. Vale Isso ponto. conta ponto. Essa Cara, interdisciplinaridade, essa muito associação bom. de velhos, isso conta ponto. Claro, e a gente está aqui não é para dizer, exatamente vai cair isso em história, em biologia não. Cara, se pegar as dicas que nós estamos dando aqui, nessa pluralidade de áreas, meu irmão, o camarada vai dar de 1.000 a 0, vai ganhar muito. Isso E aí. contemporânea, cara, pega Guerra Fria, porque eu estou vendo ex-alunos aqui aí, realmente, dá saudade, É, né? Pega dá Guerra saudade. Fria, História não. ditadura, volta um pouco Primeira Guerra, Segunda Guerra, regimes totalitários. Você vai fazer um link com tudo isso. E finalizando, Paulo, porque eu tenho os nossos amigos também, dentro da visão epidemiológica que você falou, cara, construa uma base, até mesmo se cair numa redação do Enem, e pega as pandemias, sabe? Enfim, as grandes pestes na história, a peste negra chamada bubônica, porque quando a gente fala de Covid-19, bababá, tem muita coisa em torno disso, mas, cara, ao longo da história você pega século XIV, a peste negra bubônica, em apenas 5 anos, matou de 70 a 200 milhões. Você sabe o que é isso, cara? Milhões! 70 a 200 milhões. É muita gente, cara. É um terço do continente europeu. Então nós estamos falando População de um mundial. continente. Cara, é um mundo, porque a América ainda não estava consolidada no mapa mundi, sabe? Então, cara, pega isso. Contemporaneamente falando, gripe espanhola de 1918 a 1920, em 2 anos apenas, 50 milhões. Cara, a gente está falando de milhões. Milhões, 1 milhão é mil vezes, cara. É muita gente. Cara, às vezes eu tenho que ser bem pedagógico, assim, didático, para a pessoa chocar a coisa. E finalizando, Paulo, tem a cólera, tem a varíola, tem a gripe suína que foi agora com 16, cerca de 15, 16, 20 mil mortos aproximadamente. Mas, querendo ou não, pega as dicas, a gente está aqui para ajudar. Outra dica que eu dou, principalmente aos nossos alunos, galera, disciplina. Professor, mas eu tô no... Porque, Paulo, eu costumo dizer, eu fiz uma graduação online. Eu cheguei a fazer uma graduação online e, cara, exige muita disciplina. Aquele que se dedica, aquele que se aplica, cara, ele vai, sabe, chegar... Pô, tia Vaninha tá constrangendo aí, ó. Beijão, tia Vaninha. Tem que ter disciplina. Quando você se disciplina, existe... Eu li um dia desse, quando você cria um hábito ou repete por 21 dias um determinado hábito, ele se torna um hábito pleno na sua vida. Por mais que você não consiga, mas por 21 dias o organismo acaba associando aquilo, você assimila. Então, transforme um hábito, você pode ser melhor, você tem uma capacidade, potencialize, sabe, as suas forças, os seus poderes, porque você tem poderes, vocês têm capacidades. Só que cada um vai linkar isso, vai associar de uma maneira. Tem gente que bateu o olho e aprendeu, tem gente que tem que ticar as coisas. Então, cara, seja você, se aplique, estude e arrebente, porque você é capaz. Tá bom? Paulo, fala comigo, cara. Obrigado, professor. Grande abraço, Eu, boas dicas, que tá? isso, Um cara. abraço. Saudações tricolores, Alfredo. Brincadeira, hein? Vou até mandar você Não embora. comenta, não. Tchau, tchau, Paulo.
Saudações, Abraço, rubro-negras. obrigado, beijo. Valeu.